Salve, galera! Última da semana. Nossa aula de eletricidade, a eletricidade nossa de cada semana. A gente começou na semana passada a primeira aula de eletrodinâmica, que é a parte que mais aparece em vestibulares. Dentro da eletrodinâmica, o material de vocês está dividido em três partes. Nós estamos na parte um, então é continuação da parte um. A parte um, ela é a parte básica da eletrodinâmica. Quando eu digo básica, não quer dizer fácil. Eu estou dizendo que ela é a parte mais importante para você ter os conceitos, né? Na semana passada, nós trabalhamos o conceito de corrente elétrica. O que é corrente, como calcula, relacionamos a corrente com fluxo de elétrons, né? Tentei fazer martelar sempre na ideia de que corrente não é energia. A corrente, na verdade, é o movimento de cargas, e aí sim, que transporta a energia, tá bom? Então, é um fluxo de elétrons. Também falamos sobre os tipos de corrente, né? Falamos de corrente elétrica, corrente iônica, falamos de corrente contínua, corrente alternada. Eu lembro que a discussão final da aula girou em torno disso, né? E hoje a gente entra numa parte que também é bem importante, que é a parte dos resistores. No primeira aula, deixa eu ver se eu trago esse slide para a gente contextualizar. Peraí, aqui, opa, aqui. Aqui na primeira aula, a gente fez uma distinção, num dos momentos ali da primeira aula, de quais são os principais elementos de um circuito elétrico, né? Então, a gente. Peraí, deixa eu colocar aqui. A gente falou de gerador, bem rapidamente, o que é um gerador. Falamos dos fios, a gente vai voltar a falar de fio elétrico hoje. E aí, dentro dos aparelhos que consomem energia, a gente faz uma distinção entre resistor e receptor, tá? Hoje, a gente fala sobre resistor. Na verdade, a aula de resistores, ela é uma aula que vai ser trabalhada em dois momentos, hoje e a semana que vem. Hoje, a gente define o que é um resistor, como que eu relaciono resistência elétrica com corrente, e falamos também das características de um resistor, o que torna um resistor com resistência mais alta ou mais baixa, tá? Ponto. É isso que a aula de hoje é isso. Semana que vem, a gente tem aquela aula mega importante, que é a aula de associação de resistores. Associação. Provavelmente, a aula da semana que vem será a aula da tarde. É uma aula mais extensa, porque daí eu trabalho resistor em série e paralelo na mesma aula, tá? Então, talvez a semana que vem a gente faça essa troca de ter aula de eletricidade na segunda-feira, porque é uma aula mais extensa, tá bem? Outra coisa, não sei se todos estavam na aula ontem, mas a gente terminou a parte de hidrostática. Então, terminando a parte de hidrostática, a segunda aula de física vai ganhar um outro assunto, tá? Eu ainda não decidi se eu vou trabalhar ótica ou termologia. Eu tô analisando ainda como é que está o calendário, estou fazendo algumas contas aqui de horários, tá? Mas provavelmente nós estamos trabalhar ou ótica ou termologia, tá? Certamente será uma delas, tá? Já tem votos aqui, tem um pessoal votando aqui para termologia. Vocês estão querendo um respiro, né? Já entendi, já entendi. Vocês querem um respiro, né? Já me liguei da indireta aqui, tá? Então pode ser, vou avaliar aqui, porque a termologia, ela é uma área mais tranquila, de fato, para estudar. Ela não tem muito conceito difícil, tá? A ótica, vocês vão se surpreender. O jeito que nós vamos estudar ótica é o jeito que você nunca estudou na sua vida. Eu então posso te garantir isso, porque eu sei como é que esses cursinhos ensinam ótica, né? Decora, 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 decora. Vocês vão ver que ótica é bem tranquila. Só que a gente precisa desenhar. Inclusive, já vou fazendo aqui uma convocatória. Se vocês tiverem a possibilidade
de adquirirem para material de estudo, tá? É chato, chato. Não é chato, é bem legal. Desenho é gostoso, eu gosto. Eu gosto. A gente vai desenhar muito, tá? Porque qual que é o problema da ótica, né? Normalmente nos cursinhos eles mandam vocês decorarem muita coisa. Se a gente perder algum tempo, entre aspas, né? Perder tempo fazendo desenhos, vocês vão ver que os conceitos vêm. O que que eu preciso que vocês providenciem, se puderem? Se você quer aprender ótica mesmo, de boa, compra papel quadriculado. Sabe papel quadriculado? Tá? São papéis, você pode comprar 4, tem, nas papelarias tem. Papéis tipo, sabe lousa de escola? As lousas de escola, elas são quadriculadas, pode perceber. Se vocês tiverem a oportunidade de providenciar esses papéis, gente, ou então pega na internet, você baixa na internet, imprime, tá? Ó, a Anitta tá falando aqui que depois manda no grupo, tá? O ano passado a gente usou, tá? Os meninos que fizeram o curso ano passado usaram e deu bom, tá? A gente vai desenhar muito. Então, quando você está com o papel quadriculado, a aula de ótica vira outra, tá? Vira outra. Se você não quiser comprar o papel, gente, baixa na internet. Não sei se tiver impressora em casa, né? Para quem tem tablet, tá estudando com tablet, também é de boa, tá? Mas, mano, vai por mim. Usa papel quadriculado para desenhar coisa de espelho, lente, refração. Cara, super ajuda, tá bom? Fica a dica aí. Mas pelas manifestações aqui, se bobear, começo com termologia, tá? A termologia tem uma parte final que é do demônio, que é a termodinâmica, tá? Então, já sabemos que quando a gente entrar em termologia, o finalzinho dela é mais pesado. Então, aí a gente pode fazer nessa ordem. A gente faz termologia, depois na sequência ótica e deixa a ondulatória para o final. Ondulatória é mais tranquilo, também tem uma teoria bem gostosa, é uma área mais de teoria mesmo e menos de cálculo, tá? Beleza? Então a gente vai nessa pegada. Beleza? Bom, dito tudo isso, bora começar a falar de resistores. O que a gente vai fazer, ó? Peraí. Ups. Calma aí que eu tô um pouco perdido. Aqui. Resistores. Vamos ler essa definição aqui, porque ela é boa. Resistor é todo elemento do circuito cuja finalidade seja converter eletricidade em calor, né? A gente tem experiências de certos aparelhos que são resistores por excelência, né? Então, eu vou citar alguns aqui: chuveiro, ferro de passar roupa, torradeira, air fryer, secador de cabelos, algumas cafeteiras elétricas que esquentam a água, né? Aquelas cafeteiras tipo Nespresso, Dolce Gusto, são resistores. Tudo que é churrasqueira elétrica, aquelas churrasqueirinhas portáteis que a gente usa às vezes nos apartamentos para fazer churrasquinho, né? Tá? Que tem aquela bandejinha por baixo, tá? Tudo que é feito para esquentar é um resistor. Uma utilidade que a gente teve durante muito tempo de resistor foram as lâmpadas. Lâmpadas incandescentes, né? As lâmpadas que eu costumo dizer em aula, né? São lâmpadas de primeira geração. Uma lâmpada, aquelas lâmpadas mais antigonas, que eram formadas por uma bola de vidro, aqui, ó, e aí tem um fiozinho aqui, ó, tem uma molinha bem dentro aqui, e essa molinha, ela é um resistor, tá? A corrente elétrica passa por aqui, ó, ela entra por um polo, passa pelo resistor, sai pelo outro polo, tá? O resistor esquenta tanto, só para você ter uma noção, né, naquelas lâmpadas mais antigas, a temperatura aqui, ó, ela chega por volta de 3.000 graus, tá? O metal que se usa, né, nos resistores é um metal chamado tungstênio. Tungstênio, metal da tabela periódica. Tá bem? Beleza? Por que isso acontece? Né? Uma primeira coisa que a gente precisa refletir é por que isso ocorre? Por que o resistor esquenta tanto? O que acontece é o seguinte, gente. O resistor, ele é feito de metal.
O chuveiro elétrico, por exemplo, não sei se vocês já viram, um chuveiro aberto, dentro do chuveiro tem uma mola. Uma mola. Aquilo é um resistor. A corrente, quando ela percorre o resistor, os elétrons que vão se movimentando dentro do fio, eles atritam no fio. E esse atrito vai gerando calor, vai gerando calor, vai gerando calor. E o resistor, ele fica, muitas vezes, esquenta tanto que ele começa a brilhar, né? A gente percebe isso, sobretudo na torradeira e na churrasqueira elétrica. Você deixa a churrasqueira elétrica um tempo ali, pá, 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 vai funcionando, tem uma hora que ela começa a ficar meio vermelho, de tanto calor que aquilo emite, tá? Essa transformação, ela é chamada, como está escrito no texto aqui, de efeito Joule, tá? O efeito Joule é quando a gente transforma eletricidade em calor, tá bem? Beleza? Uma coisa importante que eu preciso contar é o seguinte: embora existem aparelhos que não são feitos para esquentar, por exemplo, um computador, uma televisão. A gente falou na aula da semana passada, alguém me perguntou, não me lembro quem foi, sobre a geladeira. A geladeira não é um resistor, né? O ventilador. São coisas que não são feitas para esquentar. Só que a nossa experiência diária também mostra que, mesmo que um aparelho não seja feito para esquentar, ele acaba esquentando, né? Se você liga um computador e deixa ele ligado, ele começa a esquentar. Às vezes, o fio dos aparelhos esquenta. Então, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que todo o aparelho, mesmo que não seja um resistor, tem uma resistência interna intrínseca. É muito importante que vocês entendam, que vocês guardem essa expressão, resistência interna, porque a gente vai usar muito isso lá na frente, tá? Até as pilhas esquentam, gente. A pilha é um gerador, mas tudo, absolutamente tudo que é percorrido por corrente elétrica vai acabar esquentando. Agora, os resistores são feitos para isso, tá bom? Na física, pessoal, a gente representa os resistores no circuito desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, tá? Então, a gente vai começar a fazer esse tipo de representação, ó. A gente põe o resistor, tá? E aí eu vou ligar o resistor numa pilha. Por exemplo, eu vou representar ela assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é a coisa mais simples que tem na eletricidade. A gente chama isso aqui de circuito gerador resistor. Isso é um circuito formado por um gerador e um receptor. Então é como se você estivesse dizendo, ó, você tem aqui um resistor e uma pilha. Pronto. Beleza? Então, resistor é percorrido por corrente, só que pela estrutura do resistor ele esquenta muito. Ao esquentar muito, ele dissipa calor. Uma coisa que eu tenho falado nas aulas, eu falei para vocês na semana passada, falei hoje, falei essa semana no presencial, que a gente estava tendo essa aula também lá. Calor na física, pessoal, não é energia útil. Embora nós utilizemos o calor na nossa casa para várias coisas, você usa o calor para tomar banho, você usa o calor para esquentar uma água na cafeteira elétrica, você usa o calor para assar uma carne. O calor na física ele é considerado energia perdida. A energia que a física considera como energia útil é a energia mecânica. Então, por que eu estou contando isso? Porque a gente vai entrar depois na parte de potência, e aí vai vir muitas vezes a seguinte expressão: calcule a potência dissipada pelo resistor.
o termo dissipar já está implícito que ele está esquentando, tá bom? A gente pode também chamar essa potência, que a gente vai estudar termologia daqui a pouco, de potência térmica. Potência térmica é a potência dissipada por um aparelho, tá bem? Só para você, não tem nada a ver com resistor, tá? Que eu vou falar agora, mas até motor de carro dissipa energia. Tipo, quando um motor de carro funciona, ele dissipa calor pra caramba. Na termodinâmica a gente vai falar sobre isso, tá? Então, calor é uma energia meio que jogada fora, tá? E jogada para o ambiente. Por isso que a gente fala que é dissipado. Ele é jogado para o ambiente, tá bem? Beleza? Isso é resistor. Tranquilo? Beleza. Tira print. Peraí, gente. Desculpa. Veja, resistor é um aparelho, certo? Resistor é um aparelho, é um dispositivo. O resistor, ele ganha esse nome por quê? Porque ele oferece o que nós chamamos de resistência. Então, resistência é uma propriedade dos resistores. Tá? Se a gente pegar o pé da letra, né, a palavra resistência indica que os resistores, de alguma maneira, dificultam a passagem de corrente elétrica. É daí que vem o termo resistência. A corrente elétrica tem uma certa dificuldade de passar. Você pode pensar nessa dificuldade em decorrência do atrito que os elétrons e o fio fazem um com o outro, na hora que o resistor, na hora que a corrente está passando. Então, a grande sacada da aula de hoje é que a gente entenda que resistência ela pode ser medida. Ela pode ser medida. E a medida da resistência é o que nós chamaremos de primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Tá? Então, o nosso principal objetivo da aula de hoje é entender o que diabo é resistência. Até porque, como eu sempre digo, as unidades da física não ajudam muito. Né? Ampere, volt, joule, ohm, tudo nome de gente. Então, o nosso primeiro foco aqui é entender o que diabo é isso. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu pegue um resistor. Eu vou chamar esse resistor de R1. E eu ligue ele numa bateria. Bom, a bateria tem um polo positivo e tem um polo negativo. Lá na aula da semana passada, a gente falou que quando a gente trabalha na física, a gente considera que a corrente elétrica atravesse o circuito, se ela circula, né, pelo circuito, a partir do polo positivo, é a corrente convencional. Nos laboratórios de física, a gente tem uns aparelhos, porque, por exemplo, quando você liga uma coisa na tomada, a tomada ela te fornece uma voltagem específica, 110 ou 220. A pilha, ela também fornece uma voltagem específica. Pode ser uma pilha de 1 volt, se for uma bateria de carro vai ser 12 volts, enfim.
Só que existem aparelhos no laboratório que você consegue controlar a DDP. Você consegue controlar a tensão elétrica que você liga a coisa. Então nós vamos fazer um teste. Nós vamos pegar um aparelho desse e vamos colocar uma tensão no aparelho e vamos medir a corrente em ampere. Tá? Para isso, eu vou colocar aqui, vamos ver se eu consigo colocar, fazer desenho melhorzinho. Eu vou colocar aqui um aparelho chamado amperímetro. Vou ligar um amperímetro aqui. Tá? O amperímetro a gente discutiu na aula da semana passada, né? É um aparelho que mede corrente elétrica. E aí o que eu vou fazer? Eu vou imaginar a situação onde eu vou ligar uma voltagem e vou ver qual corrente que passa no cara. Tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte. Eu liguei o aparelho numa DDP de 10 volts. 10 volts. Aí ele ligou e o amperímetro, vamos imaginar, marcou 1 ampere. Então, o que eu penso? Falo, bom, se o resistor estiver ligado numa tomada de 10 volts, a corrente que passa por ele é 1 ampere. Tudo bem? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou virar um pouco o botão da tomada e vou mandar 20 volts de energia. 20 volts. Ou seja, eu estou mandando mais energia. O que a gente percebe? Isso é um comportamento que você verifica no laboratório. Quando você aumenta a voltagem, você está disponibilizando mais energia para o resistor. O que acontece dentro do fio? Você mobiliza mais elétrons. Se você tem mais energia para levar para o resistor, você vai usar mais elétrons para fazer esse processo. Então a corrente ela vai aumentar. Ela vai aumentar para 2 amperes. Ah, mas isso acontece sempre, Danilo? Acontece. Acontece. Se eu aumentar mais ainda a tomada, a energia da tomada, a corrente aumenta mais. Então, essa informação ela é muito importante. Ela é muito importante. Que a tensão e a corrente, elas são proporcionais. Quanto maior a voltagem que você liga o aparelho, maior é a corrente que passa por ele. Tudo bem? Até aqui tranquilo. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar um outro resistor. Vou colocar aqui o amperímetro. Colocar aqui a bateria. E vou chamar esse resistor de R2. Tá bem? E eu vou fazer exatamente o mesmo experimento. Exatamente o mesmo experimento. Vou colocar aqui uma bateria, então com 1 volt e... E aí eu vou comparar os dois. Como é que eu vou comparar os dois? Eu vou ligar o cara primeiro em 10 volts, depois em 20 volts, depois em 30 volts. E eu vou comparar a leitura dos amperímetros. Tudo bem? Uma coisa importante aqui, gente, é o seguinte.
O amperímetro, ele é colocado no circuito. Não importa onde você coloque ele. Você colocar ele depois do resistor, ele vai ler a mesma coisa. Ele vai ler absolutamente a mesma coisa, tá? Ele está em série. Depois a gente vai discutir essa história do série, do paralelo e tal. Mas para quem lembra do assunto, ele está em série, tá? Então, beleza. Aí, vamos imaginar que quando você ligou o resistor na tomada de 10 volts, a corrente que passou por ele é 2 amperes. Ou seja, passou 2 vezes mais elétrons do que no primeiro caso. 2 vezes mais elétrons do que no primeiro caso. Beleza? Quando eu dobrar a energia da tomada, eu dobro a corrente. Ela é diretamente proporcional. Quando eu triplico a corrente. Percebe que os dois resistores, eles têm o mesmo comportamento. Quanto maior a corrente, quanto maior a energia da tomada, maior é a corrente que passa por ele. Até aqui, ok? Tá. Agora vem a pergunta. Qual dos dois resistores tem maior resistência? Qual dos dois resistores tem maior resistência? E aí? Essa é a pergunta mais importante da nossa aula. Qual tem maior resistência? Exatamente. Já estão respondendo aqui. É o 1. O resistor 1, então vou escrever aqui, ó. Maior resistência, menor resistência. Quer dizer, quando você coloca os caras na mesma tomada, o primeiro resistor deixa passar menos corrente. Então ele resiste mais. É exatamente essa a ideia. Ele resiste mais. Tudo bem? O que o tal do ohm fez? Ele criou uma maneira de calcular esta resistência. Vamos calcular. Para você calcular, o que a gente fez? Você comparou o U de cada resistor com o I. Então, o que o Ohm pensou? Ele falou assim, bom, para calcular a resistência, eu vou pegar o U e dividir pelo I. O valor dessa conta eu vou chamar de resistência. Então, olha só. Para o resistor R1, se eu fizer a conta, você pode escolher qualquer dado da tabela. Concorda que vai dar o mesmo valor? Então, eu pego 10 e divido por 1, vai me dar 10. 10 o quê? 10 volts por ampere. Bem? É muito importante que a gente entenda o que é 10 volts por ampere. 10 volts por ampere significa o seguinte: para cada 1 ampere que você quer passar por ele, para cada 1 ampere que passa nele, ele tem que estar ligado em 10 volts. Para cada 1 ampere, ele precisa estar ligado em 10 volts. Tudo bem?
Beleza? Estão pedindo para explicar por que que um deles tem maior resistência. Porque quando você ligou os caras na mesma tomada, você ligou os caras na mesma tomada, quem é que deixa passar mais corrente? Não é o azul? O azul não deixa passar mais corrente? Se o azul deixa passar mais corrente, ele resiste menos. Ele deixa passar mais corrente. O amarelo, ele deixa passar menos corrente, tá? Sempre comparando os resistores na mesma tomada. Quando os dois estão ligados em 10 volts, o da esquerda passa 1, o da direita passa 2. Então, é como se o resistor amarelo ele oferecesse uma maior dificuldade para a corrente passar. O número de corrente é menor. Então, para o resistor 1, a resistência é 10 volts para passar 1 ampere. Tá? Essa unidade volt por ampere é chamada de ohm. 10 ohms, que é o nome do cara. Entenderam? Então, tipo assim, significa que você tem que ligar o cara em 10 volts para 1 ampere, 20 volts, 2 amperes, 30 volts, 3 amperes, e assim por diante. Agora, quando você fizer a conta para o outro, a conta vai dar menor. Se eu ligar o cara em 10 volts, ele deixa passar 2 amperes. Concorda? Ele passa mais ampere, por isso ele resiste menos. Então, para ele, eu preciso de 5 volts por ampere. Ou seja, veja, agora que é uma parte bem delicada, tá? Bem delicada. Olhando para os valores, se você quiser deixar passar 1 ampere em cada resistor, você quer passar 1 ampere em cada resistor. O resistor de baixo, o 2, ele tem que estar ligado numa tomada mais fraquinha. Se você ligar ele em 5 volts, ele já deixa passar 1 ampere. O outro, o amarelo, para você deixar passar 1 ampere, você tem que ligar numa tomada mais forte. Então, a sensação que dá, veja se vocês conseguem compreender isso que eu vou falar agora, é que o resistor azul é mais sensível. Ele precisa de uma tomada mais fraca para passar a mesma corrente. Isso é uma outra forma de você entender o que é um resistor baixo. Um resistor baixo, ele é mais sensível. Você liga ele numa tomada mais fraca, ele te dá a mesma amperagem de corrente. Então, para ele, o resistor R2 é 5 ohms. 5 ohms. Tudo bem? Beleza? Gente, essa relação aqui, ó, ela é conhecida como primeira lei de Ohm. Tá? Estão falando que essa ideia de que o resistor é mais sensível não ficou muito clara. Pensa o seguinte, para você ligar uma coisa, para você fazer uma coisa funcionar, você tem que ligar ela numa tomada, não tem? Liga uma coisa na tomada. O resistor amarelo, você precisa ligar ele em 10 volts para passar 1 ampere. Então a tomada tem que ter 10 volts para ele passar 1 ampere. O azul, você precisa ligar em 5 volts para passar o mesmo ampere.
Deu para entender o lance? Então, tipo, a tomada, se você quiser passar a mesmo ampere, a tomada do azul tem que ser mais fraca. Por que a tomada do azul tem que ser mais fraca? Porque ele é mais sensível. O que significa ser sensível dentro deste conceito? Dentro desse contexto? Deixar passar a corrente mais fácil. Tá? Então, falando aqui uma outra pergunta. Você precisa esquentar ele menos? Não sei se a palavra é esquentar, é ligar numa tomada mais fraca. Acho que essa é a expressão talvez um pouco mais palpável. Tá? Porque a gente não está. O fato do resistor esquentar, gente, vai depender da corrente que passa nele. Eu posso pegar um resistor maior e fazer ele esquentar mais. Porque aí eu meto uma correntona nele. Tudo bem? Então, talvez a palavra esquentar não tá legal. Só pensa nessa ideia de, pô, eu preciso de uma tomada. Se eu quiser que os dois caras sejam percorridos pela mesma corrente, qual deles precisa estar ligada numa tomada mais forte? O amarelo. Por que ele precisa estar ligado numa tomada mais forte? Porque ele resiste mais. É mais difícil da corrente passar por ele. Tudo bem? Essa noção, gente, ela explica de maneira muito clara o funcionamento do chuveiro, que a gente já comentou um pouco na aula da semana passada. Toda aula eu vou comentar do chuveiro, tá? Pode esperar que eu vou comentar do chuveiro toda aula. Quando a gente mexe no reloginho lá do chuveiro, verão, inverno, o que a gente quer é esquentar a água, não é? Então, por exemplo, se o dia tá frio, eu quero esquentar muito a água. Se eu quero esquentar muito a água, eu tenho que fazer passar bastante corrente pelo chuveiro. Que a água esquenta muito. Como que eu faço isso? Eu diminuo a resistência do chuveiro. Então, no inverno, o chuveiro está esquentando mais porque a resistência é menor. Então, ele deixa passar mais corrente. A água esquenta mais. Quando está no verão, eu quero que a água não esquente tanto. Só que a tomada do chuveiro é sempre a mesma. Você não muda a tomada do chuveiro. Se você não muda a tomada, porque ele está ligado sempre no 220, o que eu mudo é a resistência. Então eu boto na posição verão. Na posição verão, a resistência aumenta. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. A corrente diminui. Então é muito interessante que a gente perceba que resistência e corrente, olha para minha mão aqui, ó. Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Se eu aumento a resistência, a corrente abaixa. Se eu diminuo a resistência, a corrente aumenta. Entenderam isso? Isso aqui é a parte mais importante da eletricidade. Essa é a parte mais importante. Depois que você entende isso, a resolução de circuitos ela fica mais lógica, tá? Ok? Podem tirar print, por favor. Beleza. Ó, tem uma pergunta aqui. No inverno eu preciso de uma corrente maior, então resistência menor. Sim. E aí no verão troca. No verão eu preciso de uma corrente menor, porque aí passa menos energia. Lembre-se sempre, pessoal, que a corrente é quem leva a energia. Se você quer levar mais energia,
Você precisa aumentar a corrente. Quer ver uma analogia que você pode fazer com isso? Mangueira. A mangueira não leva água até o jardim? Se você quer que leve mais água, abre mais a torneira. Aumenta a corrente de água. Tá? Só que no caso da eletricidade, você regula o resistor. Você segura um pouco mais a corrente. Como é que você segura a corrente? Aumentando a resistência. Como é que você solta mais a corrente? Deixa passar mais corrente. Abaixa a resistência. Tá bem? Só uma observação, antes da gente trocar de slide. A gente usa a lei de Ohm não escrita desse jeito. A gente usa assim, ó. Tá? É a mesma coisa. Só que eu não sei por que que os cursinhos ensinam assim. Porque quando você ensina assim, ó, o aluno entende mais. Tá? Beleza? Tira print. Tá. Outra coisa importante. O resistor, ele tem um desempenho. Como assim desempenho, Danilo? Ele consome energia, não consome? Então, o desempenho dele, ele pode ser mostrado, opa, a partir disso aqui, ó. Disso aqui. Isso é o desempenho do resistor, tá? Esse desempenho, ele pode ser mostrado por meio de gráficos. Por meio de gráficos. Então, a sequência que a gente precisa olhar é a seguinte: como avaliamos desempenho do resistor por gráfico? Graficamente. Lembra que na primeira aula eu falei que existem três aparelhos: gerador, resistor e receptor? Cada um desses aparelhos tem um desempenho e a gente precisa falar dos gráficos. Então, a gente vai construir um gráfico, gente, e esse gráfico ele tem que ser entendido. O gráfico de resistor, ele vai mostrar em volts e o I em ampere. Vou colocar aqui 1 ampere, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar 10, 20, 30. Eu vou pegar todos os dados que a gente pegou no slide anterior e construir o gráfico. Tudo bem? Então, olha só. Volta um pouquinho aqui. Olha para os dados em amarelo. Quando o é 10, a corrente é 1. Quando o é 20, a corrente é 2. Quando o é 30, a corrente é 3. Certo? Tudo bem? Então vem cá, ó. Quando é 10, a corrente é 1. Quando é 2, o I é 2. Opa, peraí, sumiu aqui. Aqui. Quando é 20, a corrente é 2. Quando é 30, a corrente é 3. Ok?
Tá? Se a gente montar um gráfico disso aqui, o gráfico dá uma reta. Esse é o resistor R1. Percebe, pelo amor de Deus, percebe que essa reta ela tem uma inclinação. Se liga nisso, tá? Outra coisa, a reta passa pela origem. Por que que ela passa pela origem? Porque se você não ligar o resistor, se o U for zero, não passa corrente. Concorda? Se o U for zero, não passa corrente. Então, essa reta, ela sempre vai passar pela origem. Só que acontece o seguinte, quando você colocar o outro gráfico do azul, quer ver? Volta um pouco aqui, ó. Quando o U é 10, a corrente é 2, 20, 4, 30, 6. Tá vendo? Eu também vou ter uma reta, só que a inclinação é diferente. Veja, quando é 10 é 2, quando é 20 é 4, e quando é 30 é 6. Então, a curva ela fica menos inclinada. Eita, que beleza! Eita, que beleza! Tudo bem? Qual a conclusão que eu chego? Importante. Maior a inclinação, vírgula, maior o valor da resistência. Cuidado, porque isso é questão de prova, tá? Danilo, e se ele me der o gráfico e pedir para você calcular a resistência? Ele vai ter que te dar os valores. Você escolhe um par de valor e faz U sobre I. Acabou. Você pegar qualquer par de valor, acontece isso. Tá? Vamos lembrar da matemática? Y igual a AX mais B. E na física? U igual a RI. Conseguem perceber a semelhança dessas duas equações? Percebe que elas passam pela origem? Então, o coeficiente linear vale zero. Quem é o coeficiente angular? É o R. É a inclinação da reta. Tudo bem? Olha a matemática aqui de novo. Beleza? Tranquilo. Dê uma olhada nisso tudo, veja se faz sentido. Quanto mais inclinado, mais resistência. Quanto mais resistência, mais dificuldade para a corrente passar. Tá bem? Podem tirar print, por gentileza. Você achou uma pergunta aqui, peraí. Ah, não, já foi. Essa pergunta eu já li. Pensei que tinha feito outra pergunta aqui.
Perdão. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu fazer uma observação. Obs. Resistores podem variar a resistência. Imagina o seguinte: você tem um resistor R3, você vai ligar numa tomada, vai botar um amperímetro e vai fazer a experiência de novo. U e ampere. E aí você vai fazer um gráfico de U por I. Presta bem atenção agora, tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Então, ó, quando eu ligo ele em 10 volts, a corrente é 1 ampere. Quando eu ligo ele em 20 volts, a corrente é 2 amperes. Quando eu ligo ele em 30 volts, a corrente é 3 amperes. Quando eu ligo ele em 40 volts, a corrente é 3,5. Tem alguma coisa estranha aqui, não tem? Algo de errado não está certo. Estão percebendo? O que que aconteceu? A resistência variou. Variou. Isso acontece geralmente, pessoal, quando o resistor está próximo de queimar. Isso acontece geralmente quando o resistor começa a ficar muito quente. Porque, tipo, mano, você vai aumentando a tomada, a corrente vai aumentando, ele vai esquentando pra caramba. Chega uma hora que a resistência muda. Então ele tem um comportamento que muda. E eu posso mostrar isso num gráfico. Posso mostrar num gráfico. Veja, quando é 10 é 1, quando é 20 é 2, quando é 30 é 3. Até aqui tá de boa, tá vendo? Quando é 40 é 3,5. Meu desenho não ficou nem um pouco legal. Peraí, eu já sei por que não ficou legal. Eu vou mudar o número. Eu vou colocar aqui 5 ampere. Assim. Agora vai ficar bem fácil de desenhar. Então, o que que acontece? O gráfico que era uma reta, meu gráfico não está nem um pouco reto, né? Mas tudo bem. Ele começa a ficar curvado, ó. Ele vai curvado. Então, aqui, por que que eu estou contando isso para vocês? Porque existem dois comportamentos. A primeira parte do gráfico, a resistência é constante. Na segunda parte do gráfico, a resistência começa a variar.
Quando a resistência é constante, a gente diz que o comportamento é ômico. Vocês vão ouvir essa expressão em exercício. Considere que o resistor é ômico. Ômico. O resistor ômico, ele é ômico porque a resistência é constante. Quando a resistência varia, eu tenho comportamento não ômico. Tá? E aí, qual é o comportamento? Ele já não obedece mais àquela constância. Ele já não obedece mais àquela constância. Tá? O que acontece nesse caso? A resistência começa a diminuir. O resistor ele fica muito quente, ele dilata, porque ele fica muito quente, e aí a corrente começa a passar mais fácil. Geralmente ele vai queimar rápido. Quando começa a acontecer isso, ele começa a queimar rápido. Por isso que a tua mãe fala, quando você está naquele dia muito frio, não deixa chuveiro muito fechado, vai queimar o chuveiro. Que às vezes a gente abre a água só um pouquinho para deixar passar pouca água, mas esquenta mais. Isso é perigoso. O chuveiro ele tem que ser ligado com a água sempre máxima. Se você começar a abrir só um pouco o chuveiro, você vai começar a sobrecarregar o resistor. Ele pode queimar por causa disso. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado com essas expressões em exercícios. O que é um resistor ômico? Ele tem resistência constante. Quando ele começa a perder resistência, porque está muito quente, ele passa de um comportamento ômico para um não ômico. Tudo bem? Isso é muito louco, muito doido. Como que um chuveiro pode dar tanta discussão, né, gente? Fala a verdade. Tira print, por favor. Segunda lei, gente. A segunda lei, ela cai bem menos, apesar de que acho que ano passado ou retrasado caiu uma questão de segunda lei. Na verdade, a segunda lei é o segundo trabalho que o cara fez, o homem fez para estudar resistor. Então, a primeira situação é, para um resistor, tensão e corrente são proporcionais, se ele for ômico, certo? O que o homem fez aqui foi estudar o que faz um resistor ter resistência maior ou menor. De maneira geral, o resistor é um fio. É um fio. Se você abrir lá o chuveiro, se você já teve a oportunidade de ver uma resistência, um dia que você estiver passando perto de uma loja de construção, alguma coisa, entra lá e pergunta pro cara, ô, vê uma resistência para mim. Ele vai te mostrar uma mola. Você vai sentir um fio enrolado. O que o homem fez? Ele estudou no laboratório que parâmetros desse fio, ou, tipo, que características desse fio afetam a resistência. Então, de maneira geral, o que a segunda lei fala? Ela diz o seguinte, ó, a resistência de um opa, peraí, calma. A resistência de um resistor, ela depende de três parâmetros, de três coisas. A primeira delas é o tipo de material. Como que ele chegou a essa conclusão? De uma maneira bem simples. Ele pegava, por exemplo,
fios de mesmo tamanho, só que feitos de materiais diferentes. Fio de prata, fio de cobre, fio de ouro, ferro, e assim por diante. Ia testando. E ele percebia que, embora os fios tivessem o mesmo tamanho, tudo bonitinho, igual, o fato dele ser de material diferente já fazia a resistência ser diferente. Então, aqui aparece uma propriedade que ele vai chamar de resistividade. Que a gente pode pensar que é uma propriedade específica da matéria. Lembra que lá no começo do ano, a gente na química falava de propriedades gerais, propriedades específicas, e ali tinha, sei lá, ponto de fusão, ponto de ebulição, que são características de cada substância. Pois bem, a resistividade, ela é uma propriedade específica, tá? Essa resistividade, ela vai aparecer na fórmula com uma letra grega. É assim, ó, ela parece uma letra P, tá? Como é que a gente pronuncia essa letra? Rho. É a letra Rho do alfabeto grego, tá? Cada fio vai ter um Rho diferente. Aqui no quadro tem o valor do Rho para alguns elementos, ó. Alumínio, cobre, constantan, estanho, tá? E aí vamos pegar alguns valores bem discrepantes. Por exemplo, ó, você pega aqui o mercúrio. Mercúrio é um metal. Ele tem uma resistividade 0,95. É o valor, tá? Se eu pegar, por exemplo, a prata, gente, a prata, olha o tamanho da resistividade da prata. Ela é bem pequena. Bem pequena. Tá? Dessa tabela que você está vendo aqui, ó, é o menor valor. 0,016. Até menor que o cobre, tá vendo? O cobre é 0,017. Quase igual. Tá? Isso explicaria, por exemplo, né, uma das razões pelo cobre ser um fio que a gente usa na nossa vida. Ele é barato, não é tão caro quanto a prata. Tá? A prata é mais cara, é bem mais cara que o cobre. Tá? E ele tem uma pouca resistividade, uma baixa resistividade. Tá? Na tabela da direita, tem uma outra medida chamada condutibilidade, que eu vou comentar ela na aula de exercícios. Mas, de maneira geral, o que é a condutibilidade? É o oposto da resistividade. Se você observar, por exemplo, esse material chamado constantan, aqui, ó, a resistividade dele é meio. A condutividade é 2. Tá vendo? Pega um outro exemplo aqui, ó. Olha o níquel. O níquel, ele tem resistividade 0,10. A condutividade é o oposto, 1/0,10. Tá vendo? Ou seja, quanto mais ele resiste, quanto maior a resistividade, menor a condutibilidade. Tá? Na fórmula vai aparecer a resistividade, que é o Rho. A segunda coisa que o Ohm percebeu, gente, que é até intuitiva, é que a resistência do fio ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Quanto mais comprido for o fio, mais atrito vai ter com o elétron. Lembra que a resistividade tem a ver com atrito. Então, se o elétron tem que passar por um fio muito longo, ele vai ter mais atrito.
Então a resistência é maior, tá? Na fórmula, o comprimento vai aparecer com a letra L. L. E a terceira coisa que o homem percebeu, que vai afetar a resistividade, é o seguinte: o fio, gente, dá uma olhada nesse desenho aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoom aqui. Aqui, o fio. O fio, gente, ele é um cilindro, tá vendo? O fio é um cilindro. E ele tem uma área dessa parte aqui que ele chama de secção reta, secção, tá? Essa área, ela vai dizer pra gente o quão grosso é o fio. O fio pode ser mais grosso ou mais fino. O que que o homem percebeu? Que quando o fio é mais parrudo, que ele é mais grosso, os elétrons passam com mais facilidade. Quando ele é grosso. Quando ele é fino, fininho, os elétrons têm mais dificuldade para passar. Então, ele chega à conclusão de que a terceira coisa que interfere no fio é que a resistência, né, ela é inversamente proporcional à área da secção do fio. Tá? Tanto é que quando a gente vai comprar fio em loja de eletricidade, dependendo do que você vai instalar, para que serve o fio, você vai ter que comprar um fio mais grosso ou mais fino. Isso vai depender da corrente que passa ali. Mas, em geral, os fios grossos, eles permitem que a corrente passe mais fácil. Se o fio é mais fininho, é como se ele apertasse mais a corrente, digamos assim, vai. E daí, se ele aperta mais a corrente, você tem uma resistência maior, tá bom? Traduzindo isso na fórmula, que seria a segunda lei de Ohm, ela vai dizer, então, que a resistividade é igual a L. Exatamente, eu estava falando, porque ele é mais fino, vai ter mais atrito? Vai. Então, tipo, se vai ter mais atrito, é como você tentar passar por um lugar apertado, entende? Imagina você tentando passar por um lugar que é muito apertado. Você vai ter mais dificuldade para passar. É o mesmo raciocínio que você vai ter com o elétron. Então, por isso que quanto mais fino, mais atrito. Quanto mais atrito, menos resistência. Tá bom? Bom, se a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, então o L ele tem que vir na parte de cima da conta. Quanto maior o L, maior a resistência. Faz sentido? Se a resistência é inversamente proporcional à grossura, a área vem embaixo. A área vem embaixo. Tudo bem? Quanto mais grosso, mais fácil o elétron passa. E quanto mais fácil o elétron passa, menor a resistência. E o Rho, ele vai multiplicar esse resultado. Rho. Aqui. Isso é a segunda lei de Ohm. Rho L sobre S. Tá? Geralmente, pessoal, e a gente vai fazer isso na aula da semana que vem, como que cai esse tipo de questão em vestibular? Dificilmente ele vai pedir para você calcular. Ele vai fazer o seguinte, ele vai te dar dois fios. Fala assim, olha, tem um fio de comprimento L, de área A, que tem uma resistência tanto. Qual deve ser a resistência de um segundo fio que tem um comprimento, sei lá, 3 vezes maior e tem uma área 2 vezes menor? Ele vai usar a fórmula
para comparar resistências. Inclusive, a última vez que caiu isso no Enem foi assim. O cara deu uma tabela com 5 resistores. Cada um tinha um L, cada um tinha uma área e cada um tinha um ρ. E ele pediu para você dizer qual era o fio de maior ou menor, eu não me lembro agora se era de maior ou menor resistência. Em geral, as questões de segunda lei são bem tranquilas. Tanto é que na aula de exercícios, a gente vai fazer poucas delas. Tem umas 3 ou 4, tá? Agora, a primeira lei, que é a que relaciona o U com o I, com o R, essa daí é pauleira. A gente vai usar ela pra caramba daqui para frente. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Gente, passa a régua. Eu vou parar por aqui. Falei que a aula era bem tranquila hoje, né? Isso aqui é o básico de resistores, tá? Isso aqui é o básico de resistores.